Boa noite, meu filho. Vou mandar agora. Manda aí para ver se esse povo entra. Começa essa aula. Tá, a mão botou lá no outro grupo também. Agora o povo entra. Show. Vamos lá, vamos iniciar, né? Iniciar, o pessoal vai entrando aí, de pouquinho em pouquinho. Aí vamos dar início aí. Pessoal, a gente vai entrar agora no capítulo 11, não é isso? Estratégia e tática. A gente já trabalhou um e já trabalhou o 3. A gente trabalhou a parte básica do que seria esse conceito de incêndio. A parte 2, o efeito nocivo, o que é que um incêndio pode gerar no militar. Agora a gente vai falar estratégia e tática. Basicamente aqui, pessoal, seria uma visão de gestão da ocorrência, certo? Já que os senhores serão sargentos, então os senhores vão gerir a ocorrência. Algumas vezes eles vão extrapolar um pouco para a função do oficial, mas a gente vai tentar restringir a parte de sargento e também aquilo que seria mais, mais plausível que vai entrar na prova, né? Porque tem muita coisa que são textos meramente só descritivos que não tem necessidade para a didática, certo? Qualquer coisa aí, perguntem, falem comigo, não deixe ser um monólogo, só eu falando, certo? Vamos lá, começando. Ele vai pegar a parte de introdução, certo? E vai falar que a operação de combate a incêndio tem a finalidade de emprego de forma sistematizada de material e a parte humana. Basicamente, do início ao fim, ele vai falar sobre recursos humanos e recursos de material. Quando é que a gente vai pedir recursos adicionais? Como é que a gente vai fazer o salvamento, tanto de bombeiro como de vítimas? Como é que a gente vai gerir a ocorrência? Tudo isso baseado na parte de material e na parte humana em si. Baseado em táticas e técnicas, quais vai ser as táticas e técnicas que nós vamos aprender, ou melhor, que os senhores já sabem. Seria interessante olhar essa aula aí e tentar imaginar o dia a dia dos senhores, certo? Principalmente aqueles que trabalham na rua, têm uma maior facilidade. Você vai ver o dia a dia das suas ocorrências baseado no gerenciamento, certo? Então vamos lá. A cultura organizacional do serviço de bombeiro é o esforço coletivo, certo? O bombeiro não trabalha sozinho, sempre trabalha em conjunto. No contexto da organização de operações de bombeiros, os valores de comando e controle. Comando e controle, a gente lembra do SCI, que ele vai bater extremamente nessa tecla do SCI, fazendo com que a ocorrência seja estruturada, certo? Tendo início até chegar na parte final da ocorrência, que seria a desmobilização, propriamente dito. Vamos lá. Serve como diretrizes morais e operacionais que ajudam o comandante dissidente. Lembrando que esse comandante dissidente é a primeira pessoa que chega na ocorrência. Seja um soldado, cabo ou oficial, não depende. O primeiro que chegar no local vai ser o comandante de incidente. É claro que se for uma ocorrência de grande vulto, vai se repassando a cadeia hierárquica, né? Isso aqui é uma das partes mais importantes da aula. Essa aqui é a parte onde pode cair uma questão, que ele vai fazer 4 funções da ocorrência. Seria o planejamento, organização, controle e direção. Vocês podem ver aí a seta que vai e volta. Então, planejei, organizei, deu errado, volto para o planejamento. Ah, fiz uma direção, dei as diretrizes, não deu certo, volto para a organização, volto para o planejamento. Então, o trabalho aqui em si, ele é cíclico, certo?
Não é que eu fiz um planejamento que necessariamente ele vai dar certo. Durante o decorrer, eu percebi que não dá certo, então eu vou ter que replanejar. Vou ter o controle da ocorrência, que aqui é uma das partes mais difíceis que nós temos, principalmente o controle de pessoal, e não só o pessoal do efetivo, né? Principalmente os civis que vão estar no local. Lembrando que o que acontecer ali vai ser responsável do sargento, você será responsabilizado pelas pessoas que entram na zona de risco. Por isso, a importância do isolamento. Certo? Então, basicamente, vai ser 4 funções, que é a planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente vai repetir isso várias vezes durante a aula, certo? Aí ele vai trazer 4 definições do que cada coisa é. Planejar significa definir antecipadamente as ações a ser realizadas para atingir o objetivo. No nosso caso aqui, o objetivo seria extinguir o incêndio. Podemos usar várias técnicas, vários equipamentos. Então, cada ocorrência vai evoluir baseado na situação que está da ocorrência, né? Se a gente vai precisar de recursos adicionais, se vai precisar de materiais mais complexos, se a gente vai precisar de ajuda de outras instituições, tudo isso a gente vai fazer através do planejamento. Lembrando, não é que planejou uma vez, você só vai executar aqui, não. Você pode replanejar de novo. Organização, segundo Farias, é o estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade mediante definição e disposições, coordenações de fase, método de trabalho, que aqui a gente lembra novamente do SCI, certo? O método do sistema de controle de incidência é uma forma organizacional para gerir a ocorrência. A gente vai ter lá o oficial comandante, né? Aí vai ter oficial de segurança, oficial de comunicação, oficial de execução e o restante de toda a hierarquia. Então isso tem que ser organizado. Farias também vai falar sobre o controle. Ele vai dizer que é um instrumento para assegurar a consecução do objetivo. Em consequências, podemos tomar medidas corretivas, medidas que vai corrigir a situação lá, né? Quando necessário. Aí o que é que o comandante de incidente tem que fazer? Acompanhar o desenvolvimento do incêndio, lembrando que o incêndio ele é dinâmico, ele não é estático. Então ele pode mudar de características, verificar se o seu planejamento está sendo executado fielmente e se ele está sendo realmente eficaz, né? Não só executado, mas também está tendo eficácia. Avaliar a necessidade de adaptação do planejamento, já batemos nessa tecla. Determinar mudanças do planejamento, caso seja necessário. Ele vai falar sobre a parte de direção também, vai dizer que a integração dos esforços individual, a mobilização de todos os membros da organização em prol do alcance. Novamente, o alcance aqui seria acabar ou extinguir o incêndio. Então, todo mundo vai trabalhar em direção disso. Fazendo o quê? Formulando e passando ordem de forma adequada, verificar se as informações foram recebidas adequadamente. Quem trabalha na rua sabe que isso aqui é um dos principais gargalos da gente, né? É muita gente falando muitas informações e essas informações não chegam de forma adequada. Passar a ordem para quem tem condição de cumpri-la, certo? Então, voltando aqui, basicamente foi a definição do planejamento, controle, organização e direção. Chance de cair, quase 0%. Só definições básicas. O que vocês têm que analisar é somente essas 4 funções aqui, que é extremamente importante. Pode cair uma questão tranquilamente sobre isso. Aqui vai ter uma definição do que é estratégia e do que é tática, certo? Estratégia do grego estratégia, do alemão estratégia, é o conjunto de decisões que determina o comportamento a ser exercido em um determinado espaço de tempo. A estratégia a estratégia, na verdade, ela inicia ainda em deslocamento, né?
onde o chefe da guarnição vai dizer ao seu subordinado como é que vai ser a atividade. Baseado em quê? Baseado nas informações que já foram colhidas. Nesse caso da gente seria pelo 6CC. E a tática é como a gente vai fazer o esquema específico de emprego de recursos dentro de uma estratégia geral. É o que a gente vai fazer na hora da ocorrência. Então, isso aqui seria mais teórico, que seria mais para a parte de planejamento, e aqui seria a parte mais prática, que seria a execução propriamente dita. Fazendo um resumo dessa parte aí de definições, certo? Aqui está a parte mais importante. Os objetivos vão ser separados em segurança, salvamento, atendimento pré-hospitalar, quando necessário, e combate a incêndio. Todos esses tópicos vão ser desenvolvidos, certo? Todos esses tópicos são desenvolvidos durante o manual, nessa parte do manual, certo? Com ênfase na segurança e no salvamento. Por que esses dois são os mais importantes? Porque também temos a análise da prioridade. Lembrando, primeira prioridade é sempre vítima. Vítimas sempre é a primeira prioridade. Não tendo vítimas, o combate a incêndio seria a segunda. Por fim, o patrimônio. É aquela história, né? Vida e riqueza se der para salvar. Se não der, a última opção seria o patrimônio. E vítimas, aqui a gente lembra não somente civis, mas também bombeiros. Nós também podemos ser vítimas se caso não fizermos o serviço com segurança. Até mesmo quando a gente faz com segurança, é imprevisto, né? Lembrando que o incêndio ele é dinâmico. Até agora a definição, né? Se tem alguém com dúvida, alguma coisa, quer que eu explique mais alguma coisa, é isso? Feedback dos senhores. Tranquilo? Eu queria saber se a minha internet que está ruim ou é a tua. Alguém pode me dizer Eu acho que também? foi a minha que deu a caída agora. Viu? Eu acho que a de Wanderson também deu umas cortadas aí O pra mim. áudio. E Foi, também deu uma tinha cortada parado aqui agora. muito Eu vi agora que apareceu. ficava caindo também aqui a tela que tu fica mostrando os slides pra gente. É? Agora estão vendo o slide tranquilo? Passou a estar tudinho com a internet aqui, que estavam fazendo serviço na internet, mas agora tá bom, né? Parou em que parte? Qual foi a parte que vocês não ouviram? Foi a parte que o senhor falou aí da segurança e esses três passos, essa aí mesmo. Essa aqui, não é isso? Pronto. A gente vai trabalhar passos aqui: segurança, salvamento, atendimento e combate a incêndio, certo? O principal baseia-se nesse aqui: segurança e salvamento. Depois vai vir o combate a incêndio e o APK, caso necessário. Por quê? A gente tem as prioridades, certo? Lembrando que a prioridade número 1 são as vítimas. As vítimas sempre vai ser a prioridade número 1. Independente se seja civil ou até mesmo bombeiro, já que a gente está arriscado a ter um acidente durante o serviço. Inclusive, a gente viu o capítulo 3 falando somente de efeito nocivo do incêndio. A segunda prioridade é o combate propriamente dito e a terceira seria o patrimônio, certo? É aquela história. É tanto que vai vir aqui a parte da filosofia. Daqui a pouco eu queria falar sobre a parte da filosofia do atendimento. Então, aqui, vítima, combate a incêndio e patrimônio. Aqui pode ter uma questão, certo? Já que ele tem a parte de nomes e também de prioridades. Por isso que a parte de segurança e salvamento é o mais importante, porque vai estar em relação às preservação de vida. Chegando à primeira parte, agora a segurança. Na operação deve ser o primeiro objetivo do comandante de socorro. Para isso, deve-se evitar acidentes,
minimizar o risco de acidente durante a operação. As atividades de segurança visam atender não somente o bombeiro, mas também outras pessoas que estão trabalhando de outras instituições, assim também como os curiosinhos, né? Os curiosos lá que estão na ocorrência. Como eu falei sobre a filosofia, risco versus benefício, é aquela história. Você arrisca muito para salvar muito e arrisca pouco para salvar pouco. Se for em relação a vidas, é prioridade. Como a vida é prioridade, a gente tende a arriscar mais. Patrimônio ou propriedade tem uma prioridade menor. Então a gente não vai se arriscar para salvar o bem de outra pessoa, certo? Vai colocar o risco, vamos botar assim, dimensionar o risco baseado nas prioridades. Prioridade número 1, vítima. Prioridade número 3, a propriedade propriamente dita, certo? É que lá na frente, ele vai ter alguns momentos que você pode até mesmo deixar um incêndio isolado e queimando à vontade. Certo? Prevenção de acidente. Aí lista várias medidas, certo? Que aqui vai estar manutenção e limpeza de EPR, EPI, área de risco, avaliar a comunicação integrada, técnicas adequadas, treinamento da equipe, planejamento, POP. A gente peca muito nessa parte, né? Falta muito POP. Então, muitas vezes cada um faz do jeito que quer, da forma que quer. Preparo físico, psicológico, técnico, isolamento e sinalização da área, controle da área. Tudo isso para quê? Prevenir acidente. Tanto com o bombeiro como para os curiosos. Isso aqui é interessante, certo? Área de segurança. A gente aprende lá no EI, né? Existe a área fria, que seria a área de segurança. Mas até mesmo na área quente, tem que ter área de segurança para o bombeiro. Então o manual traz essa zona de segurança, que é o primeiro a responder deve estabelecer inicialmente um perímetro de segurança interno, que seria a área quente propriamente dita, certo? Esse procedimento é fundamental ao risco de desabamento, produtos perigosos. Lembrando que tem alguns produtos perigosos que chegam até 8 km de isolamento, certo? Então, essa área de segurança, mesmo sendo na área quente, ela tem que ter uma área de segurança própria para o bombeiro. Porque se o bombeiro ficar encurralado na área de incêndio, na área do local, pode acontecer de você acabar sendo acidentado. Eu achei interessante essa parte aqui que ele coloca, certo? Ele coloca a estrutura do prédio vezes 1,5. Exemplo, aí tem 10 metros. A zona aqui são de 15 metros. Então vai fazer aqui no mínimo de 15 metros, porque caso esse objeto colapse, não venha atingir os bombeiros que estão fazendo o atendimento, certo? Então sempre fazer essa zona de segurança, que a gente normalmente chama de isolamento. Risco de colapso estrutural, sempre há, no incêndio principalmente, né? Uma das mais importantes preocupações do comandante incidente é aquela referente ao tempo que a estrutura poderá se manter íntegra. Quanto mais tempo para o incêndio, mais dano à estrutura. A gente já viu isso na parte de efeito nocivo. Pode resistir ao fogo prolongado, mas alguns tipos de estruturas começam a se desprender muito rapidamente. E aqui é uma parte extremamente importante. O sargento, não o sargento, né, como toda a guarnição, mas o sargento responsável pela guarnição. Então, ele, pessoa que tem que analisar se há risco na estrutura, se tem benefício em estar no local, e ele é que deve dizer quando sair. Certo? Por isso, normalmente, os sargentos eles são uma pessoa que tem uma experiência, já uma certa experiência em relação à ocorrência, né? Ele vai dizer aqui no manual, pode ser interessante considerar a regra dos 20 minutos, que consiste na expectativa de esperar a maioria da estrutura do edifício possa resistir por aproximadamente 20 minutos envolvido com chama de grande proporção, antes de sofrer o colapso. Baseado nessa suposição, o comandante incidente deve ficar com o cronômetro durante 15 minutos, fazendo uma avaliação do término desse período, tendo ainda 5 minutos de imagem de segurança. E 5 minutos é para quê? Para evacuar. Caso seja necessário, evacuar todo mundo. Então, tem que sempre lembrar que risco de colapso sempre tem.
E aquela história, como a gente já viu a parte da filosofia. Vale a pena entrar ou não? Vale a pena se arriscar ou não? É só para salvar bem? Não vale. É para salvar vidas? Pode ser que vá. Certo? Quem vai tomar essa decisão? Os senhores que serão sargentos-chefe de guarnição. Irão ganhar mais, mas também terão mais responsabilidade. Oficial de segurança. Rico, todo mundo Oficial rico. de segurança. Guatu. É, pronto, é igualzinho. Ganha dinheiro, ganha trabalho, certo? Não tem pra onde correr, não. Oficial de segurança é um militar designado para minimizar o risco e aumentar a segurança para os bombeiros e para as pessoas presentes. Aqui o pessoal bota oficial, certo? Mas não necessariamente tem que ser um oficial. Pode ser uma pessoa, ou pode ser um prazo, tranquilamente. Mas que ele vai ter a responsabilidade de segurança. Na verdade, se você perceber, a gente já faz isso instintivamente, né? Quem é esse oficial de segurança na maior parte das ocorrências? É o motorista. Ele é que faz isso. Em ocorrência de grande vulto, beleza, vai ter um oficial, vai ter uma pessoa à frente e tal. Mas no dia a dia, nosso, o oficial de segurança muitas vezes é o motorista. É ele que faz o isolamento, é ele que coloca a viatura de forma estratégica, ele coloca os cones, certo? Então vamos lá, responsabilidade oficial de segurança. Manter-se integrado em toda a operação, identificar situações de perigo. Ele normalmente é aquele que está longe da ocorrência. Enquanto a ocorrência está acontecendo, ele está de longe vendo os riscos associados. Fazer seu próprio reconhecimento do evento, ter acesso ao planejamento da operação, interromper a atividade por questão de segurança, verificar controles de pessoas, quem entra e quem sai, verificar os EPI e EPR, inclusive até mesmo pegando recursos adicionais, certo? Estabelecer a zona de colapso, que a gente já viu, que é a altura vezes 1,5. Verificar a necessidade de material de iluminação, determinar a necessidade de instalação de unidade médica e local de reabilitação e emitir alerta de segurança, certo? O acesso adequado. Você vai adentrar na ocorrência. Qual é o acesso adequado? Qual é o acesso mais seguro para você adentrar, certo? Ele está mostrando aqui uma foto, tem essa foto lá no manual, certo? Onde a prioridade aqui você vai ver é a vítima. A segunda prioridade vai ser o fogo. Normalmente entra duas equipes, né? Uma equipe de busca e salvamento vai pegar a vítima, enquanto outra vai fazer o combate. Constitui ação para garantir acesso adequado ao interior da edificação, definir quais as vias de acesso ao local de incêndio e identificar as melhores entradas, né? Aplicar adequadamente as técnicas de arrombamento, estabelecer as viaturas adequadas à operação. Basicamente, o que vocês fazem todos os dias. Controle de pessoal. Aqui é o gargalo da gente. Controlar tanto nosso pessoal do dia a dia, como também controlar o pessoal que vem de fora. Principalmente a imprensa. Controle de pessoa é fundamental para a segurança e é a responsabilidade de todos os bombeiros. Não somente do chefe da guarnição ou do comandante de incidente. Cada chefe de guarnição ou equipe deve ter controle sobre os seus comandados. Na prática, significa saber quantos são, quem são, onde estão, o que estão fazendo. Esse onde estão é que é um grande problema, certo? Acontece demais. Chega lá a guarnição, bonitinho, 3 homens, de repente isso aqui sai. E muitas vezes sem avisar o sargento. Vocês vão passar por isso muitas vezes, tá? Sem avisar. E quando há necessidade, você não sabe onde ele está. Então, se você é subordinado ou você é comandante, sempre que for fazer uma ação durante a ocorrência, tentar avisar o comandante da sua unidade, né? Para ele saber onde você está e o que você está fazendo. Controle de acesso. Tem por objetivo registrar o acesso de bombeiros às áreas. Então, quem entra tem que sair, certo? Quantidade de bombeiro que entra vai ter que ser a quantidade de bombeiro que sai. Deve ser realizado primeiramente pelo chefe da guarnição, esse acesso. Com o aumento do número de bombeiros designados na atividade de identificação, pelo comandante designar um militar para manter esse controle. Isso aqui já é ocorrência de grande complexidade, né? E aí você vai ter que registrar quem entra e quem sai. Se é 2, 3 guarnição,
se torna bem mais fácil fazer esse controle de acesso. Isso aqui é interessante, área de reabilitação e atendimento à saúde, que basicamente vai levar em consideração quem? O bombeiro. É aquele famoso local de se abostar, né? O cara está cansado, já fez todo o combate e vai se abostar em um local que seja seguro e que tenha atendimento. Aí volta aquilo que a gente já viu na parte de efeito nocivo. Seria uma reabilitação eletrolítica, devido ao fato dos efeitos do calor. Principalmente desidratação. Aí aqui vem ainda choque hipovolêmico e o excesso de calor, né? Os efeitos nocivos do calor. Então, há necessidade de ter uma área de reabilitação e atendimento à saúde para os militares. Local onde você vai descansar e se abostar para depois ir novamente para o combate. Equipe de intervenção rápida. Isso aqui é uma coisa interessante, que a gente não faz muitas vezes. Essa intervenção rápida não visa civis, visa, na verdade, bombeiro. Por quê? Você está combatendo incêndio. Você pode sofrer acidente? Pode. Pode acabar caindo em cima de você e tal. Então, tem que ter uma equipe que possa também resgatar o bombeiro. Não só resgatar civil, mas também o bombeiro. Certo? Ele chama de equipe de resgate de bombeiro, EBR. Composta por bombeiros designados exclusivamente para atuar no salvamento dos bombeiros em caso de acidente durante a operação. Normalmente, quem faz isso aqui, assim, de forma externa, né? Seria a ambulância, né? A ambulância faz essa parte de forma externa. Agora, interessante... Opa, quem quer? Não tem nem Diga. efetivo para combater, imagine para socorrer a gente. É bom, certo? Isso aqui a gente tá vendo o mundo ideal, né? O interessante é isso, que eles montam a gente para ler o manual no mundo ideal, mas que é totalmente longe da nossa realidade. Verdade, John. Já é difícil ter uma guarnição para combater. Uma guarnição para fazer o salvamento da vítima, imagina um para fazer o salvamento do bombeiro. Realmente, a gente está muito longe do ideal de ser do serviço propriamente do bombeiro, mas lá vai ter essa intervenção rápida. Seria basicamente o quê? Um ABS, né? Um ABS que faria o resgate do pessoal. Saindo da segurança, trabalhamos já a parte de segurança, indo para a parte de salvamento. Ele vai falar sobre evacuação, que é a retirada de pessoas que podem sair da área de risco por si próprio, certo? Lembrando, isso aqui é como se fosse o método de start. Aqui seria o pessoal de classe verde. Anda, sai do local. Controle de pânico, a gente já trabalhou isso na parte de efeitos nocivos. Salvamento de vítimas visíveis, retirada de pessoas claramente identificadas na área de risco. Certo? Pode ser vítimas do local, ou pode ser também curiosos, né? Que entra para tentar ajudar, alguma coisa, você retira. E salvamento de vítimas presumidas. Vítima que o pessoal diz, não, tem gente aí. Quantas vezes a gente chega no incêndio? Não, tem, fulano tá aí. Quando você vai ver, fulano não tá nem lá. Fulano tá na casa de outra pessoa. Mas tem que se analisar o salvamento de vítimas presumidas. Aquela que existe a informação, mas a gente não sabe se é real ou não. Aqui seria a guarnição de ABS, que entraria juntamente com a guarnição de ABT, fazendo a salvaguarda dos militares e também fazendo o combate a incêndio propriamente dito. Atendimento pré-hospitalar. Após a atividade de salvamento, busca as guarnições de bombeiro que estavam empenhadas deverão retirar as vítimas e conduzi-la ao atendimento pré-hospitalar. Baseado no SCI, esse atendimento seria na área fria, né? Na área fria estaria a parte de atendimento pré-hospitalar para fazer o socorro propriamente dito. Dúvida nessa parte aqui, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa? Não, né? É só olhar a ocorrência, pô. Principalmente quem trabalha na rua, fica bem mais fácil de ver o dia a dia de vocês, certo? Vamos lá, fase de combate a incêndio. Já saímos da fase de segurança, já saímos da fase de salvamento, agora a gente vai para o combate a incêndio, que é a parte maior que tem aqui. Vamos lá, fase 1, que vai falar sobre o aviso.
Em fase que a solicitação de socorro é recebida via telefone, aqui vai para o CICC, o aviso deve obter o maior número de informação, né? A gente tem muitas informações vindas do CICC. Essas informações são o quê? Catalogadas pelo militar, né? Nesse caso, o sargento, ele vai analisar as informações e vai designar como é que vai ser o palco da ocorrência. Sem essas informações, fica difícil trabalhar. Então, o local exato do evento, o mínimo, né? O tipo de evento e as principais características do evento. E muitas vezes, durante até mesmo o deslocamento, você já vai analisando a possibilidade de recursos adicionais. Fase de deslocamento é a fase que vai da saída do socorro da unidade até a chegada do local do evento. Durante o deslocamento, o socorro poderá receber informações complementares ou solicitá-la. Apesar que vai levar uma boa resposta se for solicitar mais informações. Mas fazer o quê, né? Então, solicitar mais informações no deslocamento. Reconhecimento. Cheguei no local. Já fui avisado. Já estou no deslocamento. Cheguei no local. Cheguei no local, fazer o quê? Um reconhecimento para ver se as informações estão realmente corretas ou se há necessidade de mais informações até mesmo para o CICC, para procurar a necessidade de ter recursos adicionais, quais são as empresas que a gente vai ter que solicitar, certo? Tudo isso através da parte do reconhecimento. Dia a dia de vocês, não tem pra onde correr. Aí vamos lá, o reconhecimento vai ter localização exata do foco, evolução do incêndio, se tem vítimas ou não no local, carga do incêndio, qual é a carga? É um local de grande proporção? É um local onde vai demorar mais tempo para extinguir o incêndio? É um local que é local de risco, produto perigoso? Tudo isso tem que analisar. Os riscos, suplemento de água, quanto de água você tem, se você vai analisar o evento e vai dizer assim, não, vou precisar de mais água, vou solicitar ajuda, recurso, ABT, outro AT, certo? Sistema preventivo, usar o sistema sempre preventivo do local e característica do local, tá? Tudo isso você vai fazer quando chega no local, do reconhecimento. Todas essas funções é função do sargento para fazer, ou melhor, para ter maior conhecimento e informação sobre a localidade, certo? Fase, continuação, planejamento. É a hora que você vai lá, né? Planejar, controlar, direção e execução. Após a obtenção da informação necessária, o comandante de incidente deve definir quais são as ações e a solução do evento. Conhecendo a capacidade de recursos que você tem à disposição, característica do local do evento, o comandante de socorro vai planejar o combate ao incêndio através do ECI e o planejamento de ação para incidente, o PAI. Então, você já recebeu as informações, já fez o deslocamento, já chegou no local, foi o reconhecimento, agora você vai fazer o planejamento. Todo mundo aqui que já trabalhou na rua sabe que essa sequência aí é bem rápida, né? Então, esse planejamento, ele não é aquele planejamento demorado, não. Você vai olhar a ocorrência e vai saber o que vai fazer na hora. E passar para os seus subordinados, né? Vamos lá, essa etapa, ele traz um parâmetro chamado de SMART, que vai ser, o objetivo tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser realista e tem que ter tempo, certo? Isso aqui é uma ferramenta para quem é fez administração da parte administrativa, certo? Essa SMART aqui, onde você vai colocar o objetivo. Esse objetivo vai ter que ser específico, mensurável, atingível, realista e vai ter condição de fazer uma temporização em relação ao objetivo, certo? Quem vai fazer tudo isso? Inicialmente o sargento, depois, quando passar, o oficial de operação. Verificar o recurso disponível. O comando de socorro deve ser capaz de saber se os recursos disponíveis são ou não suficientes para cumprir todos os objetivos. E a partir daí, iniciar o planejamento de combate. Só que a gente está batendo na tecla desde o início. Cheguei no local, vejo que a ocorrência ultrapassa as minhas capacidades, eu peço auxílio. Definir estratégia e tática. Como é que eu vou fazer o combate propriamente dito, né? Aí aqui deve verificar se está atingindo a estratégia
e a parte tática. Propriamente dito, seria como é que eu vou fazer o combate. Estabelecer as prioridades, lembrando. Prioridade 2, incêndio, propriamente prioridade 3 é o nessa planejamento comandante do incêndio relaciona dentro dos objetivos táticos do combate a incêndio, quais destes devem ser alcançados com recursos disponíveis. Exemplo, tenho só uma guarnição, só chegou uma guarnição no local. Se tem vítima, eu vou atrás da vítima. O combate vai ficar secundário. Certo? Quem vai fazer isso? O chefe da guarnição. Ah, qual a prioridade? A prioridade é vítima. Beleza, mas tá tendo um incêndio aqui, certo? Vamos evacuar todo o local, protegendo o máximo de vítimas. Depois a gente vai para o incêndio, propriamente dito, certo? É claro que se você tiver recurso suficiente, você vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Continuando, modo de operação. Aí ele vai falar de 3 modos de operação. O modo ofensivo, o modo defensivo e o modo pacífico. Então aqui seria o combate propriamente dito. Como é? Quem falou aí? Tá cortando muito o quê? O áudio, é? Ou a internet? O áudio. O áudio tá cortando, é? Para mim deu uma travadinha também, mano, só que no início do slide anterior. Qual é? Quem é que tá falando? É Vitorino? O próprio. Oxe, Vitor, isso aqui não é pro teu não, pô. Isso aqui é CFS. Tá falando CFS novo, é danado? A tua aula é de 6h45, é depois. Ele tá com saudade. Ah, tá com saudade, né? Então pode ficar aí. Pessoal, cortou aonde? Eu ouvir a tua aula. Cortou aonde? Qual parte? Me ajuda aí. Cortou mais, deu para entender. Deu? Pronto, então vamos botar aqui. Modo de operação. Ele define 3, certo? Ofensivo, defensivo e passivo. O que é o ofensivo propriamente dito? Vamos lá. O modo ofensivo é quando o bombeiro se posiciona próximo ao foco do incêndio para extinguir a chama. É o combate propriamente dito, né? Onde ele pode usar modo confinar o incêndio no local, controlar o incêndio, resfriar ou extinguir propriamente a chama. O que é que vai dizer ou quem vai dizer isso? O incêndio propriamente dito. Um incêndio de grande proporção em local, exemplo. Teve um incêndio lá em Santos que foi nos contêineres da Petrobras. Tem como acabar o fogo? Não. Você vai fazer o quê? Só controlar, impedindo que ela se propague para outro local. Certo? Quem vai dizer isso é o incêndio. Se você pode confinar o incêndio, pode controlar, pode resfriar ou pode extinguir. O objetivo normalmente é extinguir a chama. Modo defensivo. É o modo de ataque onde o bombeiro se posiciona fora da área de risco. Geralmente, esse tipo de ataque emprega a linha de mangueira de maior diâmetro para aumentar o alcance do jato e volume, né? Então, vamos lá. O volume do fogo não possibilita um ataque ofensivo. Então, o fogo de grande proporção, você não consegue chegar perto. Recurso disponível não é suficiente, certo? Vou dar um exemplo da ocorrência que a gente fez domingo. A gente estava na ambulância, a gente está inclusive aí na aula. A gente chegou na ambulância no incêndio. Então, a gente não tinha recurso suficiente para apagar o fogo. Então, o que a gente fez? A gente ficou resfriando. Ficou resfriando o local lá do incêndio, com água, mangueira, balde, esse negócio todo. A gente acabou extinguindo a chama, né? Mas, inicialmente, o nosso objetivo seria esfriar e controlar o incêndio até chegar o ABT. Então, vai ter momentos que você não vai ter o recurso disponível. Então, você vai, pelo menos, resfriar ali o local, tentar impedir que ele se propague. Quando há risco na realização do ataque ofensivo que comprometa a segurança. Estrutura colapsada, risco químico, tudo isso você vai fazer o ataque defensivo, que é um ataque numa distância de área segura. Solicitar recursos adicionais. Isso aqui a gente já bateu 300 vezes na tecla. Solicitar o recurso quando ele já é necessário, caracteriza falha no planejamento. Não é quando é necessário. Você tem que planejar para, como é que eu posso dizer?
visando a ocorrência propriamente dita. Então, você vai fazer, se você só vai pedir quando necessita, é uma falha de planejamento, ele vai dizer. Certo? Grande incêndio necessita de grande número de pessoas, viatura, equipamento, além de organização logística. Aí vai ter o oficial também responsável por isso aqui, né? Oficial logístico. Isso exigirá comando de incidente e um comportamento completamente proativo. É importante lembrar que também que nem todos os recursos solicitados para o reforço estão disponíveis em tempo oportuno, né? Então, a gente já falou isso aqui umas 50 vezes sobre solicitar recurso. Novamente, vou falar o que eu tinha dito antes no início da aula. Esse manual, ele é muito repetitivo. É sempre a mesma coisa. Você está repetindo várias vezes o mesmo assunto, certo? Fase de estabelecimento. Já é 6h46. Deixa eu ver aqui para... Pessoal, já é 6h46, certo? Aí agora seria o pessoal do CFS, do CHO. Ficou alguma dúvida essa parte do CFS? Não, é tranquilo, né? É como eu disse, é praticamente serviço dia a dia. Na hora da prova, a gente pensar no manual e não na realidade da gente. Não, isso é verdade. Pensar no manual, pensar que tem intervenção rápida, que não tem aqui, pensar que o recurso vai chegar na hora, não vai. Tudo isso a gente sofre no dia a dia, né? Mas, pelo menos, essa parte do manual dá para a gente imaginar a ocorrência e tentar imaginar como é que seria uma ocorrência ideal, né? Tranquilo? Verdade. Valeu, meu chefe. A Até gente amanhã. continua. Até amanhã. Continua aí na próxima semana, certo? Vamos falar o finalzinho dele e depois entrar em socorro. Preparo para o socorro. E concluir, se Deus quiser. Tranquilo?